Deus, está sendo muito gostoso, muito bom, ó Deus, estar na Tua presença com os nossos irmãos. Tão bom, Senhor, poder Te celebrar, Te reconhecer, Te engrandecer junto com as pessoas que a gente gosta, que a gente quer bem, junto com aquelas pessoas que a gente tem uma aliança em Cristo Jesus. É muito bom sempre, Deus, a gente ter esse momento. É um momento especial, onde a gente pode ver tantos irmãos que durante a semana a gente não consegue encontrar, e unindo, Deus, as nossas vozes, e a gente pode te honrar cantando ao Senhor. A gente pode unir os nossos recursos financeiros e Te honrar participando, Deus, da Tua obra. A gente pode, Senhor, abençoar uns aos outros com o nosso olhar, com o nosso sorriso, com o nosso abraço, com a nossa oração. Deus, é muito boa a comunhão. A comunhão é gostosa, Senhor, ela nos faz bem, ela nos faz crescer, ela nos encoraja. Ó Deus, e eu Te louvo por isso, pelo privilégio de ser parte da Tua igreja. Te agradeço por isso, porque o Senhor me enxertou, ó Deus, nesse movimento, nesse organismo vivo que é a igreja de Cristo Jesus. E eu sei que foi pura e simplesmente por causa do Teu amor, Deus. E eu Te louvo e Te agradeço por isso, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu quero, Senhor, dar a minha vida sempre, Deus, e todos os dias da minha vida para, ó Deus, viver para o Senhor, junto com os meus irmãos. Colocar o Teu reino como a coisa mais importante da minha vida, Senhor. Deus, nessa noite vem falar com a gente um pouco mais. Vem, Deus, relembrar algumas coisas ao nosso coração. Vem nos ensinar, talvez, algumas coisas novas. Vem, Deus, nos desafiar. Deus, o Senhor sabe o que cada um está vivendo, o que cada um está sofrendo, o que cada um, Deus, está celebrando. Ó Deus, o que cada pessoa está sonhando nesse lugar. O Senhor conhece todas as coisas. Nada, Deus, que está no lugar mais profundo do coração da gente, Senhor, Te é oculto. Porque a palavra diz que até as trevas, ó Deus, diante dos Teus olhos, Deus, estão claras. Então, Senhor, Tu que sondas e conhece muito bem as nossas vidas, nos encoraje, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de Mateus, capítulo 5. O tema da nossa palavra, reflexão, é uma vida brilhante. Mateus 5, de 15 a 16, Efésios, depois 2, 10. Acho que algumas vezes já citei esse texto aqui na comunidade, falando, pregando. Diz o seguinte, Jesus aqui em Mateus 5, ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio, para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Aí Paulo, no capítulo 2 da carta dele para os irmãos de Éfeso, no versículo 10 diz assim: pois Deus, quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Então eu quero reforçar aqui do primeiro versículo de Mateus 5. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês. E Deus nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Eu quero também começar essa reflexão falando do Joãozinho. Joãozinho. Às vezes o João Rec talvez seja uma fisionomia não muito lembrada. João é tímido,
João estava sempre ali, naquela câmera. Hoje ele já não vai estar lá. E o João, como o pastor Jimmy mencionou nessa semana, se preparou e se despediu da galera dele, dos jovens, e foi participar de um treinamento para ser missionário, para talvez um dia ser pastor. E foi muito bom essa experiência que a gente teve lá. Eu vi assim, cada um dos jovens falando sobre ele, e a gente às vezes não faz ideia que uma pessoa um pouco mais quieta, que não está tão em evidência, como ela tem essa capacidade, por causa de Jesus, de marcar a vida da gente, das pessoas. E vários, os irmãos mais velhos que estavam lá, nós, os pastores, a família dele, e os amigos da cela, e outros jovens, ficaram tocados pelo testemunho que ele vem dando, né, na vida dele. E o João era estudante de publicidade, trabalhou um tempo com a gente aqui, fazendo as edições das pregações, trabalhou com o Rafa, na empresa do Rafa, e enfim, estava sempre na célula, e Deus foi falando com ele, mexendo com o coração dele. E aí ele entendeu que era tempo de a luz dele talvez tomar uma outra dimensão de intensidade, de calor, e enfim. E aí ele foi, Clévio de Leusa deve estar chegando, se não chegou, deve estar chegando agora à noite, foi para Maringá fazer uma escola de evangelismo e de discipulado. Não sabemos se o Joãozinho volta, talvez ele volte, talvez ele não volte mais. E o último casal, como o Jimmy falou lá, foi interessante. Há 13 anos, mais ou menos, desde que a gente começou a entrar no movimento de igreja em célula, até então nós não tínhamos enviado uma nova pessoa para esse trabalho de missões fora daqui de Foz do Iguaçu. Então foi uma alegria muito grande a gente ver um jovem abrir mão daquilo que a maior parte das pessoas buscam, né? Porque é uma carreira de missionário, para quem está iniciando, e enfim, ao longo da vida, não é muito fácil, no sentido de, às vezes, de ter privações. E como foi dito lá pelos próprios jovens, né? Puxa, João, a gente fica feliz, né, de olhar para você e ver que você está abrindo mão de todo o conforto para ir para uma vida e um estilo de vida bem mais desafiador e com mais restrição. Mas eu fiquei muito feliz, e eu falei para ele disso que o Tiago falou, de a gente buscar a verdade de Deus para a vida da gente, porque eu lembro quando foi comigo. O João está com quantos anos, Pedro? 22? 21. Comigo foi aos 18, 19. Quando a gente dá um passo assim, do tipo, eu vou fazer missões, é complicado, porque a sociedade, de um modo geral, não entende isso. As pessoas olham as pessoas que querem fazer missões, muitas vezes, como parece que alguém que desistiu de ser um grande profissional. E às vezes a gente enfrenta muitas barreiras, né, nesse sentido. Então, assim, eu fiquei muito feliz, muito tocado, e aí voltei lá atrás, lembrei quando foi comigo, e encorajei muito ele. Eu falei: João, busque a verdade de Deus na sua vida, porque você não vai ser uma pessoa feliz até que você viva os sonhos de Deus para você. E Jesus está, de alguma forma, falando isso para a gente aqui, porque Jesus e Paulo também têm sonhos, planos para a vida da gente. E enquanto a gente não abre a nossa vida e o nosso coração para viver esses planos e esses sonhos, a gente não consegue ser feliz. Porque a felicidade é viver os sonhos de Deus. A felicidade não está em ter segurança por uma profissão ou por um recurso que a gente tenha ou por herança.
mas a felicidade existe realmente na vida daquelas pessoas que estão vivendo a vontade de Deus. E quando o pastor Cleverson pregou nesses 2 últimos domingos, ele falou de 2 coisas, 2 qualidades da vida de alguém que é feliz. Uma é que ela é uma pessoa que se sente como miserável diante de Deus, porque tudo que ela tem não é nada. E outra, aquela que chora, que é quebrantada. E é isso. Enquanto a gente não se torna a pessoa que Deus sonha e espera que a gente seja, enquanto a gente não faz aquilo que Deus espera que a gente faça, a gente fica se batendo na vida, lutando, buscando e não consegue. E às vezes a gente até vai se distanciando dessa vida abundante que Jesus veio dar para a gente, que nos prometeu e veio nos dar. Então eu pude descobrir na minha vida que a felicidade não era ter, a felicidade era andar com Jesus, era buscar a semelhança com Jesus muito cedo. E foi por isso que eu vim aqui na frente agradecer a Deus, por causa do que a gente viveu esses dias com João ali, como igreja enviando ele para essa nova etapa e lembrando de que essa é a minha maior alegria. Um dia Jesus me resgatou, abriu os meus olhos, me tirou a ilusão que muitas vezes fica impregnada no coração das pessoas de que elas vão ser mais felizes na medida em que elas conquistarem mais coisas. E isso é uma falácia, é um engano, é um sofisma. Então a felicidade não está nas coisas, mas está em andar com Jesus. Ir aos lugares, conquistar coisas faz parte da vida, é bom, é gostoso. Mas melhor do que isso é andar com Jesus. E eu descobri isso cedo. Quando eu descobri que Deus havia me gerado dentro da minha mãe para andar com Ele, e que era melhor ser embaixador de Jesus do que ser embaixador do Brasil, isso foi uma libertação, foi uma alegria, foi uma coisa maravilhosa. Eu deixei de ser uma pessoa preocupada com o que vão pensar de mim, socialmente falando, para me preocupar com o que Jesus queria que eu fizesse, ou em quem Jesus queria que eu me tornasse. E foi maravilhoso descobrir que Ele tinha me criado porque Ele tinha muitas coisas para fazer através de mim. Ele criou você também. Você consegue entender assim que Jesus criou você para coisas que Ele já preparou? Você às vezes para e pensa, isso me ocorre algumas vezes, tipo assim, Senhor, o que vai acontecer na minha vida que tem a ver com o Teu sonho, com o Teu plano, com o que o Senhor quer realizar? Quais são as obras, as ações que o Senhor ainda vai fazer através de mim? Isso me deixa maravilhado de pensar. Me deixa ainda com expectativa em relação à vida com Jesus. E eu não sei como é que é com você, se você também tem essa expectativa. E talvez essa seja uma coisa muito importante para você nutrir no seu coração, porque a única coisa que não tem fim, entre aspas, deixa eu colocar assim, é isso, é essa relação com Deus e essa capacidade que Deus pode depositar na vida da gente, ou essa experiência de a gente ser feliz por estar vivendo a vontade dEle. As outras coisas a gente conquista com muita rapidez. Mesmo um curso universitário, você faz uma faculdade de 4 anos, depois você faz mais outra, mais 4, você faz quantas você quiser. Elas começam, terminam, é legal, e depois você tem uns 4 faculdades, né? É muito legal. Mas as coisas são rápidas, mas com Jesus é diferente. Porque sempre tem, esse Deus nosso é um Deus grande, poderoso, maravilhoso, sempre tem coisas novas para conhecer com Ele, viver com Ele, e coisas que Ele quer realizar, verdades que Ele quer cumprir através da minha vida e da sua vida, e essa expectativa você não pode perder. Como é que Deus ainda quer te usar? Aonde Deus quer te usar? Aonde Deus quer fazer com que a luz de Jesus que está em você brilhe?
aonde ainda existem trevas, que você pode passar por lá e fazer diferença. Porque esse é um dos propósitos de Deus para a vida da gente como igreja, que a gente seja embaixador do reino dele, que a gente proclame o reino dele, não apenas de palavras, mas fazendo coisas boas que ele nos criou para fazer. E aqui sempre vale a pena lembrar que nós não somos salvos pelas coisas boas que fazemos, mas fomos salvos para fazermos coisas boas, sim. Deus me colocou nesse mundo para que a minha pequena luz possa brilhar. Por isso eu chamei essa reflexão de uma vida brilhante. Não é Hollywood que vai me dar uma vida brilhante. Quem vai me dar uma vida brilhante é Jesus, porque Jesus é a luz do mundo. E quem está em Jesus não anda na escuridão. Quem está em Jesus não se perde. Quem está em Jesus tem passado, presente e futuro. Sabe, durante muito tempo na igreja cristã, havia o entendimento de, como os irmãos sabem, de um grupo especial de pessoas e outro grupo menos especial. Clero, leigo, depois de um tempo caiu esse termo, mas nas igrejas protestantes se usava, né, os ungidos de Deus e as ovelhas, sei lá o nome que queria dar, né, os pastores e os membros, ou aqueles de tempo integral e de tempo não integral, os que têm trabalho secular e os que são missionários. Esses termos já caíram, já mudaram. Isso não pode continuar no nosso pensamento, no nosso coração. Você é um missionário de Deus. Eu queria que você falasse para a pessoa que está do seu lado assim: sabia que você é um missionário de Deus? Fala para ela, afirma, pergunta, dá um cutucão nela, fala para ela: você sabia disso? Que você é um missionário de Deus? Porque, irmãos, é Paulo que diz, óbvio, Jesus, o Espírito através de Paulo, Deus criou você para que você fizesse coisas boas, que Ele preparou para você fazer. Sua vida precisa brilhar, para que outras pessoas vejam as coisas boas que você faz e louvem a Deus. Logo, você não tem nada de parte santa e parte secular. Tudo é de Deus, tudo é por Ele, para Ele. Você é missionário na profissão que você tem. E você sabia que na Bíblia a maioria das pessoas que Deus chamou e usou era profissional. Não pensa que a maioria das pessoas usadas por Deus, elas iam para um seminário teológico. Não. Os embaixadores, os missionários, os servos, os filhos, os amigos de Deus eram profissionais. Moisés tinha 20 anos quando ele começou a trabalhar na corte egípcia, até porque antes ele era muito novo. Depois ele ficou 40 anos trabalhando no deserto como pastor de ovelha, em Midian. Aí depois, ele, quando estava com 80 anos, quantas pessoas têm 80 anos aqui? Levantem a mão. Meu Deus, olha o exército de trabalhadores que a gente tem aqui. Mas olha só, ninguém com 80 anos aqui. A moçada tudo jovem. Cadê? Os pais aqui. Seu mestre, só o senhor. E o senhor é um jovem homem. Um jovem senhor, um senhor jovem. Como o senhor se sentir melhor. E não é verdade, seu mestre? Alguém dá 80 anos para ele? Tem até um pouquinho mais ou não? 82. Seu mestre, com 80 anos, quando Moisés pensou assim: agora eu vou pendurar a chuteira. Aí Deus falou para ele: agora você vai libertar o meu povo. A vida missionária, entre aspas, de Moisés começou perto da sua idade, viu, seu mestre? Cuidado, Deus pode chamar você para libertar muita gente nessa cidade ainda, hein? Vai ser bênção. Glória a Deus. E
Então, gente, olha só, o cara trabalhava na corte. Daniel era um administrador público. Daniel trabalhava lá no império da Babilônia, administrador competente, com caráter íntegro, um cara respeitado, que dava um testemunho de alguém que andava com Deus. E ele foi um administrador, levando o reino de Deus dentro do império babilônico e até no início do império medo-persa. Jesus, 30 anos trabalhando como marceneiro, muito mais tempo trabalhando, brilhando a luz do reino de Deus, enquanto ele trabalhava, do que nos 3 anos de ministério totalmente dedicado, itinerante, correndo pelas vilarejos, aldeias e cidades. Paulo, fazedor de tendas, sempre foi fazedor de tendas, mesmo depois que se converteu, foi fazedor de tendas, levou o evangelho em várias viagens para o mundo da época, fazedor de tendas, missionário de Deus. Por isso, quando eu digo que você é um missionário de Deus, um embaixador de Deus, eu não estou inventando nada, eu estou dizendo apenas o que a Bíblia diz. Se Jesus fez morada na minha vida, não importa o que eu faça, desde que seja dentro da vontade de Deus, eu estou fazendo missões, eu estou levando o nome dEle, eu estou levando o reino dEle, ou não. Qual é a sua profissão? Qual é a sua área de atuação? O que você está fazendo? Onde você está servindo? Como você está servindo? Que intensidade de luz eu e você estamos sendo na profissão que Deus deu a gente? Porque Jesus disse assim, que ninguém acende uma lamparina para colocar ela debaixo do cesto, debaixo da mesa. Ela é colocada num lugar estratégico, para que a gente possa ver, para que a gente possa se mover. E quando ela é colocada assim, a gente consegue enxergar as pessoas, o que elas estão fazendo, e quando essas pessoas são de Jesus, elas fazem as coisas que Deus preparou desde antes da fundação do mundo para que elas fizessem, e as pessoas veem, olham, vê que aquela pessoa é diferente e louva a Deus, ou acredita em Deus, ou pergunta acerca desse Deus. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você acha que Deus acendeu a sua vida para você, ou eu, para nós sermos pessoas sem brilho? Para sermos pessoas opacas, toda destrambelhada, sem alegria, sem testemunho, sem gratidão, sem procurar fazer as coisas com excelência? Teria Deus errado ao acender a nossa luz? Ou será que quando a gente tiver que encarar a morte, como a gente cantou ali, a gente vai encarar ela apavorado, cheio de culpa, morrendo de medo? Ou a gente vai encarar ela com alegria, com gratidão, com senso de missão cumprida, sabendo que nós não somos perfeitos, que vamos errar, mas assim, combati o bom combate. Eu gosto dessa expressão do apóstolo Paulo, eu fiz o que eu podia fazer, eu fiz da melhor forma que eu podia fazer, eu me esmerei, eu me dediquei, eu estou fechando os meus olhos, eu vou agora me encontrar com Cristo, com alegria no meu coração. Deus acendeu a luz na sua vida, ou Ele te deu vida para que a luz dele em você ajude as pessoas que estão em trevas a saírem desse lugar terrível, de sofrimento, de angústia, de opressão, de falsidade, de engano, mentira, fachada, de escravidão, de medo, de heranças malditas,
A luz de Jesus está na vida da gente para que a gente seja testemunha para as pessoas. Nós não vamos ser capazes de fazer nada no sentido de mudar a vida das pessoas, mas nós podemos falar para elas: eu conheço quem tem poder para mudar, para ajudar você a resolver esse problema, porque Ele tem me ajudado a resolver os meus. Eu era assim e Ele tem me tornado isso. E é assim que a gente vai sendo testemunha, embaixador, com humildade, sabendo que nós somos miseráveis, mas bem-aventurados. Chorões, mas bem-aventurados. Foi por isso que Deus deu vida para você, para mim. Eu pensei durante um tempo que Deus tinha me dado vida para eu ser um tenista profissional. E imagina, gente, né? Olha, imagina se eu tivesse lá no, sei lá onde, Roland Garros, Wimbledon, aberto da Austrália, famoso, rico no mundo. Se eu tivesse lá sem Jesus, não adiantaria. Se eu tivesse lá com Jesus, teria valido a pena. E aí, mas esse era o meu sonho de menino, de garoto. Até que a ficha caiu, e aquilo na verdade era uma mistura de sonho com tipo mais ou menos assim: bom, pelo menos aqui as pessoas me valorizam, pelo menos aqui as pessoas passam e dizem assim: nossa, como ele joga bem. E era gostoso ouvir isso. Mas aí eu descobri que o meu valor não tinha nada a ver com tapinha nas costas, nem com o que as pessoas iam dizer para mim, mas tinha a ver com o que Jesus fez por mim, o que eu ia ouvir de Jesus quando eu fosse encará-lo. E aí Deus começou a tirar as trevas de dentro de mim, gradativamente, e continua fazendo essa obra, e aumentando a intensidade da luz dele na minha vida. E eu quero que essa luz seja cada dia mais forte. Como é que a gente pode ser missionário na nossa profissão? A gente convida você para ir para o Vocari 2016. Lá nós vamos falar sobre esse assunto. Alguns foram esse ano, foi maravilhoso. É um congresso só para tratar sobre vocação, como ser missionário na nossa profissão. Mas eu quero dar aqui tocar algumas ideias, sabendo que você tem ideias mais brilhantes do que as minhas. Mas eu quero que você pense em apenas algumas ideias. Por exemplo, se você é um esportista ou um professor de educação física, talvez você pudesse ensinar um pouquinho sobre esportes, atividades físicas, a importância de cuidar do corpo, e fazer isso na prática, demonstrar com pessoas de comunidades mais fragilizadas, carentes. Eu não sei se vocês sabiam, mas o ano passado, de julho a julho desse ano, eu me dediquei durante 2 períodos, na terça pelas tardes e quartas pelas manhãs, dando aula de tênis num projeto do Núcleo Criança de Valor, que era um sonho antigo. Eu falava: um dia eu quero botar a raquete na mão das crianças que não pode ter raquete, não pode jogar. E foi uma das coisas mais gostosas que eu fiz. E quando você vai lá, professor, abraça, beija, né? Já tinha dado aula sobre as escrituras, sobre a Bíblia para eles lá, mas tinha também sabia jogar tênis, quis fazer isso. Médicos podem ajudar as pessoas a terem melhores noções também de saúde, a prevenir certas doenças. Existe lá os Médicos Sem Fronteiras, existem outras organizações, existem ações de missões que a igreja faz, e que ter um médico é uma coisa relevante. O pastor Jonathan de Nova York, da igreja presbiteriana, jubilado já, de uma igreja em Nova York presbiteriana, veio aqui várias vezes e disse para a gente que ele traz 20, 30 pessoas dos Estados Unidos para fazer uma imersão dentro da Amazônia, dos povos mais distantes das cidades, para poder estar com eles levando o evangelho e levando saúde. Advogados e estudantes de direito podem ajudar pessoas em assuntos legais, contratos, escrituras, heranças. Alertar: cuidado, não faz isso não, que estão te enganando.
Psicólogos podem oferecer ajuda para pessoas com poucos recursos e ajudá-las para que elas entendam melhor a vida delas e ajudá-las a passar por problemas que elas estão passando. E eu estou falando tudo isso aqui num contexto de não de você ter um retorno de rendimento financeiro, mas de você fazer por quem não pode ter acesso àquilo. Veterinários podem ir a alguns lugares também, podemos falar de comunidades carentes, para pegar os bichinhos e dar um toque para quem tem os bichinhos, como cuidar deles, fazer alguma coisa lá no local. Dentistas podem ensinar noções, de cuidado dos dentes. Tem inclusive uma missionária que eu tive o privilégio de conhecer, onde o João começa a estudar amanhã, o curso dele começa amanhã em Maringá. Ela era dentista, só trabalhava como dentista e nunca tinha pensado em associar a profissão dela com missões. E um dia Deus foi trabalhando no coração dela e ela acabou resolvendo entrar para a missão e ficar direto na missão. Aí ela falou, puxa, mas eu aprendi tudo e como é que eu vou fazer? Aí sabe o que ela faz? Ela é missionária dentro da missão lá onde o João está, na Jocum. E uma vez, 2 vezes por ano eles fazem viagens missionárias e ela leva um consultório ambulante, não sei como é que é, se é uma mala, 2 malas, e ela trabalha, consegue com os laboratórios os materiais que ela precisa e ela faz pequenas ações nessas viagens missionárias em comunidades carentes. Além disso, a Jocum lá montou um consultório odontológico que atende pessoas do bairro que não tem condição alguma de pagar. Empresários podem empregar pessoas, pode ajudar empresários mais novos, identificar os empresários mais novos, bater um papo, conversar, contar um pouco da experiência, deixar que os empresários mais novos façam questionamentos, perguntas, como é que a gente anda num momento como esse de crise, o que é que a gente faz, o que é que não faz. Tem coisas, gente, que para a gente é muito simples, mas para outras pessoas não, porque elas não são daquela área. E a gente tem um compromisso como filho de Deus e servo de Deus em ajudar o povo de Deus a ir bem. Isso é muito importante. Pode empregar, por exemplo, pessoas com necessidades especiais. Hoje é lei, eu não sei em quais lugares e ambientes que se obriga, em empresas de que porte que tem que ter um percentual de pessoas com necessidades especiais. Eu sei porque meu sobrinho fez um trabalho para Itaipu na época que ele estava estudando administração, há uns 5 anos atrás ou mais. Mas às vezes você tem uma empresa e você pode beneficiar alguém assim, ou conhece empresários e pode indicar pessoas. Músicos podem ser voluntários, ensinar pessoas. Artistas, desenhistas podem se oferecer também nesses ambientes para dar cursos, fazer artesanato. Pedreiro, eletricista, tem lugar, missionários. Aliás, diga-se de passagem, olha só como a gente tem que quebrar o paradigma. Em todas essas organizações missionárias, nem todo mundo lá está pregando o evangelho, fazendo teatro e lendo a Bíblia. Tem a cozinheira, tem o motorista, tem a secretária, tem o cara da contabilidade, tem o administrador e coordenador dos ministérios, da missão, da base. Então assim, todo mundo tem lugar. Quem corta cabelo, faz barba, qualquer um. Até quem não tem nenhum ofício ou uma profissão definida. Ah, mas eu não fiz ainda, eu estou só estudando. Você pode ajudar alguém a aprender. O Núcleo Criança de Valor é um lugar ótimo para ensinar reforço escolar. Ou mesmo quando a gente já é mais maduro, já aposentou, e já trabalhou muito e tal, a gente pode prestar serviços como, por exemplo, sentar lá no lar dos velhinhos. O coral teve lá para sentar lá uma vez por semana, 1 hora por semana, meia hora, 2 vezes por semana, para sentar, conversar, orar e ouvir histórias. Nós podemos fazer a horta. Uma outra ideia, surgiu esses tempos atrás um grupo, a Fátima também pensou e disparou a ideia, vamos fazer uma horta aqui na comunidade. Conversou, mexeu, tal, rastelamos ali, tem um espaço ali atrás, pronto para uma horta.
Aí você vai falar, mas horta, para que tanta horta na cidade? Não, horta para a gente estar junto, trabalhando, faz, leva, abençoa o NCV, o irmão da comunidade vem aqui, compra aqui, ou a gente vai dar de presente lá algumas coisas da horta para alguém do bairro que a gente identifique, ou lá na invasão do Bubas. Nós podemos fazer missões nas áreas em que Deus nos colocou. Ideias não faltam, tempo não falta. Se você falar para mim assim, Zé, mas eu não tenho tempo, você tem tempo. O tempo que você tem é o mesmo tempo que todo mundo que faz muitas coisas tem. Ninguém tem 25 horas por dia, todos têm 24 horas. O que nós não temos não é falta de tempo. O que muda em relação ao nosso tempo e ao que fazemos chama-se prioridades. Talvez não é uma prioridade na minha vida, mas tempo eu tenho. Então não faltam ideias, não falta tempo, não falta talento, não falta recurso, porque recurso tem, a gente tem dado prova que sobrou roupa para a gente abençoar as pessoas daquela favela próxima à Sadia, e sobraram roupas para que a gente abençoasse outros lugares. Comida, quando a gente faz toda a primeira semana de ceia, a gente abastece aqueles que a gente tem dado uma força, que precisam por esse tempo, por algum tempo desse tipo de auxílio, e às vezes sobra 1 ou 2 aqui cesta que a gente encaminha para outras pessoas. Não faltam os recursos. O que está faltando? Se tem tempo, tem ideia e tem recurso, o que falta? Eu estou terminando, abra sua Bíblia comigo. Abra lá comigo a sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 9. Nós vamos ler esse versículo e nós vamos orar. O que falta? Mateus capítulo 9, versículo 36, 37 e 38. Quem pode responder para a gente o que falta é uma pessoa que entende desse assunto. Chama-se Jesus. Sabe o que Jesus diz aqui? Olha só. Quando Jesus viu a multidão, lembra que Jesus era marceneiro, era trabalhador, e ele estava agora num período de viajar e pregar o evangelho, ensinar os princípios do reino e curar pessoas e libertar pessoas. Mas olha, quando ele viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam o quê? Aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Deixa eu parar aqui. Jesus diz que o que é pouco? Irmãos, o que é pouco? Tinha gente, mas tinha pouco o quê? Trabalhador. O problema é que há muita força parada, há muita gente assistindo o avanço do reino, mas falta trabalhador para todas essas áreas que eu falei e para outras que eu não mencionei, e para que as áreas dos irmãos pensarem. Falta gente para trabalhar com essa visão de que o que eu faço não é apenas como o Tiago disse. O Tiago está nessa vibração, para não falar vibe, ele tem lá o negócio dele lá, e de ser empresário, e está lutando. Deus não colocou ele lá só para ele ganhar dinheiro, não. Colocou ele lá para que ele fizesse o quê? Ganhasse os recursos e levasse o evangelho, levasse o reino, fosse bênção para a vida das pessoas que ele atendesse, fizesse o que ele faz de uma forma diferente do que as pessoas que não temem ao Senhor, ou que não têm a visão de que aquilo que elas fazem é para a glória de Deus, ele pode fazer. O atendimento dele pode ser diferente, o atendimento dos irmãos em qualquer área pode ser diferente. Há um diferencial em cada um de nós. Nós somos de Jesus e precisamos deixar que essa diferença ela se expresse na forma de receber, na forma de conversar, na forma de ouvir, na forma de falar, de orientar.
faltam trabalhadores, não falta gente. Nós temos muita gente. Quando eu digo nós, não estou falando só aqui na comunidade evangélica das nações. A igreja em Foz ela é grande, ela é significativa. A igreja no Brasil ela é muito grande também. Mas falta trabalhadores. Gente com visão, com prioridade. Gente com essa pegada de o que eu posso fazer naquilo que eu faço. Minha mãe vai provavelmente até outubro, novembro desse ano, lançar mais um CD, né? Uma das coisas que mais eu me orgulho em relação ao que ela faz é que ela não é famosa. Ela não está nas 10 mais da Jovem Gospel, não sei lá, que rádio, sei lá qual é o nome das rádios, eu não ouço muito rádio. Ela não está lá. Mas ela tem mais de 70 anos, eu digo isso, né, mamãe? E está aí, 72, lançando o CD dela. E esses dias mesmo, essa semana, a gente acabou almoçando junto, e aí eu pensando e comentando com Levi, filho da Meire, que está com a gente. Falei, que legal, minha mãe, né, está fazendo esses trabalhos, vai unir bastante vozes da igreja. Tem várias pessoas da igreja que vão cantar nesse CD, e pessoas de fora daqui de Foz. Eu falo, pô, que legal ver minha mãe não enterrando os talentos. Não está preocupada com fama e com dinheiro. Pelo contrário, todo CD que ela faz, ela sempre chega para o Cleverson, para mim, para o Jimmy, parte da venda é para ajudar a igreja. É o intuito de não enterrar os dons, os talentos. Está com 72 anos e quer trabalhar para o reino. Quer fazer uma coisa que Deus deu como talento para ela. Quem dera eu saber escrever músicas e cantá-las. Porque a música é uma coisa que fica na alma das pessoas. Temos escritores aqui, né? Enfim. Aí Jesus fala assim, é verdade, estou terminando. Faltam trabalhadores. Nós já sabíamos disso. E o que a gente precisa fazer? Hein, Núbio? Hein, Deise? A gente precisa orar. A gente precisa orar. Sabe por quê? Porque nós pastores, os líderes de células, estou falando isso aqui só para os irmãos terem uma noção de como a coisa funciona na comunidade. Enfim, todos nós, filhos de Deus, missionários, embaixadores do reino, né, membros do corpo de Cristo, nós não temos a capacidade de chegar na vida do outro e falar assim, você agora vai pegar esse entendimento, essa visão, e agora você vai ser usado por Deus, a sua luz vai brilhar. A gente não tem. A gente tem a capacidade de chegar e falar, é verdade, faltam trabalhadores, meu Deus, até quando? Nos ajude, tenha misericórdia. E o que a gente pode fazer, Jesus fala, peçam ao Pai, era a continuação do versículo, ao dono da plantação, que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Isso é uma coisa que às vezes a gente para e pensa e fala que a gente fica triste. Por quê? Porque existe a necessidade da colheita. Existe a necessidade do mundo de ver essa luz de Jesus na minha vida e na sua vida brilhar. Mas existe muita gente ainda, mesmo sendo cristão, que de alguma forma não percebeu isso. Que a grande jogada e o grande diferencial é o que está dentro dele, e não o que ele tem apenas para aprender aí fora nos cursos, congressos e coisas desse tipo. Então, irmãos, fica aqui o desafio. A melhor forma de a gente ser feliz é cumprindo os sonhos de Deus. Deus está escrevendo uma história na sua vida. Você é coparticipante dessa história. Ele é o protagonista e você está junto. E Ele quer que a luz de Jesus em você brilhe muito. Você é muito bonito, você é muito especial. Você é diferente de todo mundo. Eu não sou psicólogo para contar aquela história que aquele escritor Augusto Cury conta. Você é um vencedor, ele fala, né? Eu não tenho essa capacidade, né? Talvez muitos quiseram nascer onde você nasceu, né? Quiseram ter a vida que você tem. Você é um abençoado. Pega isso que Deus te deu.
E leva para Ele, dedica para Ele, consagra para Ele, faz para a glória dEle. Se identifica como um servo dEle, quando você estiver num lugar e tiver a chance. Vamos ficar de pé? Porque é uma bênção. Tem muita gente que se você falar assim, olha, eu sou crente, o cara sai correndo, ele sai apavorado. E fala, Deus me livre de ser crente, então não vamos fazer mais negócio. Mas se você é um homem de Deus e uma mulher de Deus, que não é apenas crente, mas é um seguidor de Jesus, porque crente até os demônios são, disse o Tiago. Se você é um cara comprometido com Jesus, quando você estiver tratando alguma coisa da sua área, da sua profissão, onde quer que você seja, você abrir a boca e falar, cara, e eu sou cristão, eu tenho um compromisso com Jesus, e as pessoas vão até falar, nossa, cara, bacana, não sabia não, nossa, é cristão. Porque é assim, quando a luz de Jesus na gente não vira trevas, e a gente se identifica com Jesus, as pessoas ficam assim, ó, puxa, que legal, não sabia que você era crente não, até imaginava que você era diferente, mas agora quando a nossa luz, ou a luz de Jesus na gente está se tornando trevas, a própria Bíblia diz, quão densas trevas elas se tornam. E vai chegar um dia talvez na vida de alguns cristãos, que quando ele falar assim, não, mas eu tenho Jesus, as pessoas vão dizer, Deus me livre, esse Jesus que você vive aí, que você tem. Está esperando o quê? Vai no nome de Jesus, faz o que você tem para fazer, meu irmão. Seja servir um prato, lavar um prato, limpar um chão. Você não se emociona, ou só eu, quando você encontra aquelas histórias na televisão, que o cara gari, faz, né? Ele varre a rua, mas aí a televisão põe isso, né? Só ele varre a rua assim, todo alegre, feliz, cantando com a vida, de boa com a vida. A gente olha aquilo, aí o cara às vezes acha grana, dinheiro, não sei o que, vai lá e devolve para alguém. A televisão, todo mundo, a gente fica assim, pô, que bacana, tem gente honesta. Olha quanta gente honesta tem aqui, ou gente que está andando com Deus, ou gente que serve a Cristo, tem Jesus dentro de si. Vamos deixar a luz brilhar. As pessoas vão continuar conhecendo a Jesus, vão se maravilhar com esse Deus. Amém? Dá a mão para a pessoa que está do seu lado, vamos orar junto. Vamos lá? Aliás, cadê vamos, ora para a pessoa que está do seu lado. Eu não vou orar não, que eu já falei muito. Ora pela pessoa que está do seu lado. Se você quiser dar a mão, fecha um grupo aí de 2 ou de 3. Ora por ela. Louva a Deus pela vida do seu irmão. Abençoa ele, encoraja ele para que ele seja um servo. Fala para ele, eu louvo a Deus porque você é um homem de Deus, um missionário, alguém que teme ao Senhor. Encoraja ele. Profetiza sobre a vida desse teu irmão, da tua irmã. Diz para ele, Deus vai te usar, Deus quer te usar. Você é diferente. Ora para que a luz de Jesus brilhe de forma muito forte na vida do teu irmão. Aleluia. Aleluia. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Obrigado, Pai. Recebe, Senhor, cada uma dessas orações, Deus. Cada intercessão. Ouve, Deus. Ouve o clamor do coração das pessoas. Ouve, Deus, o que está lá no íntimo. Deus, responde prontamente, Deus, aquilo que tem sido orado ao Senhor nessa noite. Deus, faz segundo a tua vontade. E que Deus, a glória do nome de Jesus, que a glória do brilho da vida de Jesus seja forte, seja intenso na vida dos meus irmãos, na minha vida, porque foi para isso que o Senhor nos criou, para glorificar o teu nome, para manifestar o reino do Senhor e para que as pessoas olhem para as nossas vidas e louvem ao Senhor. Pai, muito obrigado pela igreja, pelo Espírito Santo, pela palavra. Obrigado, Senhor. Que o Senhor fique conosco e nos abençoe, no nome de Jesus, nós oramos, amém, amém. Deus te abençoe, tenha uma excelente semana, amém. Nos vemos, dá um abraço aí nas pessoas que estão próximas de você.